Olá, tudo bom? Eu vou aproveitar que minha esposa não está aqui e vou falar sobre economia política. Algumas semanas atrás, eu acho que umas 2 semanas atrás, eu recebi aqui em casa um colega, originalmente do Malawi, mas hoje residente na África do Sul, né? E a gente começou a discutir sobre temas de desenvolvimento econômico, ciências sociais, etc., o que a gente faz para viver, né? E eu perguntei quais seriam os intelectuais mais importantes da África hoje, na opinião dele, né? Em diversas perspectivas, né? E alguns nomes eu conhecia, mas a maioria, obviamente, eu não conhecia. E sempre quando alguém faz uma recomendação desse tipo, eu procuro me informar, né, sobre o tema. E um dos autores que ele leu é esse autor Tandika Kandawiri, Tandika Kandawiri, né? Um autor africano que atualmente ensina na London School of Economics and Political Science, né? Ele publicou esse artigo que, traduzindo para o português, se chama Neopatrimonialismo e Economia Política da Performance Africana, Reflexões Críticas, num periódico, né, internacional bastante importante de política comparada que chama World Politics. Em 2015 foi a publicação. Então, um artigo bem novo para quem tem interesse no tema, é este o artigo. Então é um artigo bem interessante porque ele critica a literatura do neopatrimonialismo, né, que é uma literatura que é bastante popular sobre os temas de desenvolvimento africano, e essa literatura se centra na seguinte pergunta: por que que a África pós-colonial fracassou? Né? Então, é uma literatura ampla e é difícil resumi-la, né? E tem várias explicações, né, para esse fracasso, né? Mas a explicação central, por isso o neopatrimonialismo, que ela criou um sistema patrimonialista, né? Quem está acostumado com Weber está familiarizado com o termo. A ideia é de que algumas elites se apropriam dos recursos do país, né? Então, uma elite corrupta, que clientelista, que é voltada para os seus próprios interesses, né? Autocrática em geral, né? E que não consegue governar a África, os países africanos, né? Uma elite rentista, e quando arrecada, se ela consegue arrecadar bem impostos, ela arrecada basicamente para essa pequena elite, né? Então, argumentos que em larga medida a gente já ouviu para o Brasil e para a América Latina, né? Quem estuda a temática está familiarizado com esses argumentos, né? Obviamente, na África isso é mais central, porque a África hoje, na literatura internacional sobre desenvolvimento, infelizmente acabou sendo o modelo de fracasso do desenvolvimento, né? Enquanto a Ásia provavelmente hoje é um modelo histórico bem sucedido, a América Latina a meio termo, a África atualmente é o modelo de fracasso de desenvolvimento, né? Esse autor ele questiona revisa essa ampla literatura que está em voga aí por 30 anos, né, de maneira crítica, analisa as principais variáveis dessa literatura, né, e mostra que em várias circunstâncias elas não se sustentam, né, e que essa literatura é uma literatura muito homogênea, né. Então tem muita variação no desenvolvimento africano entre os países, tem países mais bem-sucedidos que outros, e temporal, né. Uma das partes centrais ou mais interessantes que eu achei no texto é esse gráfico, né? Esse gráfico aqui, certo? Que ele relaciona crescimento econômico com o ano, né?
Então você vê que na década de 60 até meados da década de 70 tem um grande crescimento econômico, né? E depois, final da década de 70, começo da década de 80, tem uma estabilidade no crescimento econômico e um forte declínio até meados da década de 90, certo? E depois tem uma retomada desse crescimento, né? Então, uma parte bem interessante que eu achei, né, que ele está falando, é muito pouco tempo, né, para relacionar desenvolvimento econômico com variáveis de longo período, que é etnicidade, cultura, etc. O que essa literatura faz, né, que em larga medida acredita o desenvolvimento da África pós-colonial, aspectos culturais também. Uma literatura, como eu falei, bastante ampla, né, que ele tende a abranger de uma forma bem interessante, né? Não diria que a crítica tem vários problemas quando ele trabalha com estatística, ele usa alguns modelos que, ao meu ver, estão errados, né? Eu não vou entrar nos detalhes porque senão ia ficar muito técnico, né? E, obviamente, tem um pequeno número de casos, né? Poucos casos. Então, fica difícil dar solução para essa literatura. Ele faz uma crítica, mas ele não me parece que coloque algo muito forte no lugar. A intuição que eu tenho, por algumas passagens, é que ele preferia ver uma série de estudos de caso que demonstrasse a riqueza da diferença africana ao longo do tempo e do espaço, ao invés de ter uma teoria mais universal, que é o que ele está criticando, né? Tem muita diversidade na África, tanto em tempo e espaço. Tem estados que estão indo melhor, tem estados que estão indo pior, né? Outra coisa interessante é que ele nunca coloca a culpa do baixo desenvolvimento econômico, até porque ele questiona isso, no colonialismo, né, que certamente tem um papel. Se você lê outros autores africanos, né, o legado do colonialismo para explicar por que a África não está tão bem quanto talvez devesse estar, ou se imaginava que poderia estar, é muito central em parte dessa literatura, né? Provavelmente muito mais central do que o colonialismo na América Latina, né? Porque o colonialismo africano, a descolonização da África é muito mais recente, né? No final dos anos 60, diferente da colonização da América Latina. Mas é um artigo bem interessante para quem estuda desenvolvimento e quer talvez entender uma perspectiva que não seja norte-americana ou europeia. Apesar desse autor, né, hoje atualmente está trabalhando na Inglaterra. Mas é uma perspectiva bem interessante e eu recomendo.